A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar para darmos início, então, a mais uma EBD, hoje, dia 24 de maio. Senhor Jesus, nós estamos muito gratos pela oportunidade, Senhor, maravilhosa e enriquecedora de estarmos reunidos em torno da Tua palavra, do ensino, do aprendizado do Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar agora os nossos corações, que o Senhor venha trabalhar através dessa lição em cada vida que nos ouve, Pai, e que nós possamos, unidos, Senhor, apresentar o melhor para o Senhor nesta manhã, a nossa adoração. Amém. Irmãos amados, eu espero que você esteja aí com a nossa revista, da EBD, nas mãos, para que possamos então dar início a essa lição, que é a lição de número 8. Na lição passada, a nossa irmã Areta falou, de maneira maravilhosa aos nossos corações, quando expôs sobre o mistério, gente, que na cruz Deus resolveu o grande problema da inimizade, que na cruz Deus uniu gentios e judeus. Ali toda a inimizade cessou. Ali nós fomos reconciliados. Ali nos foi ministrada a paz. E pela cruz de Cristo, Deus fez de ambos os povos um único povo. Qual é o povo? A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo seu próprio sangue. Então nós vimos que na cruz nasceu um novo povo, na cruz nasceu uma nova humanidade, vamos dizer assim, espiritual. Qual é essa humanidade, irmã Renata? A humanidade é a igreja. E isso Paulo vai dizer que esse era um mistério que esteve oculto. Deus reconciliar judeus e gentios na cruz, para que nós, que antes éramos estranhos, passássemos agora a ter direitos iguais. Em Cristo, judeus e gentios têm o mesmo acesso ao Pai pela cruz de Cristo. E isso é algo que, mesmo que no Velho Testamento, nós tivéssemos indicações pelos profetas do alcance dos gentios, nós vimos que isso não acontecia de maneira plena. E agora, no Novo Testamento, nós vamos saber, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, que a cruz de Cristo resolveu esse grande problema, esse mistério que estava oculto. Na cruz, Jesus comprou gente de toda raça, tribo e nação e os uniu dentro de um mesmo corpo, que hoje nós vamos aprender aqui na linguagem do mesmo edifício. Amém. Essa introdução, relembrando aquilo que a irmã Areta nos ensinou, muito bem ensinado, mas como o próprio texto de Efésios, que nós vamos ler aqui na leitura bíblica em classe, é uma continuidade, a gente precisa desse gancho para então dar início à nossa aula em especial de hoje. A nossa lição tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso textuário está, portanto, em Efésios 2:20. Peço que você acompanhe aí também com a sua revista. Diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. E aí vamos ler a leitura bíblica em classe. Prestigie a sua revista aí, deixe aberta. A leitura bíblica em classe está inserta lá em Efésios 2, o verso 20, 21 e 22. E assim diz, e o verso 20 é o próprio textuário: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E também Mateus 7 é a nossa leitura bíblica em classe. Todo aquele, a partir do verso 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Edificou sua casa sobre areia, e desceu chuva, correram ventos e rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E foi grande a sua queda. Amados, a lição de hoje, então, após nós entendermos que a igreja é o novo povo que surgiu pela cruz de Cristo, é o corpo que Cristo formou na cruz do Calvário, e ele, do qual esse corpo ele é a própria cabeça, agora o apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja, essa nova humanidade, que ele vai comparar que é um edifício, não é? Ele precisa de ter fundamentos. E aí ele foi muito feliz porque quando nós falamos de edifício, ninguém pensa de cara numa construção pequena, uma casinha, né? Um puxadinho. Quando se fala em edifício, você pensa numa estrutura maior que cresce para o alto, não é verdade? Edifício, andares. E aqui Paulo vai dizer justamente que vai usar essa figura do edifício para comparar a igreja de Cristo. E vai dizer que como um edifício precisa de fundamentos sólidos, idôneos, que tenham condições de eficácia para suportar a estrutura, sustentar aquilo que está em cima dela, ou seja, numa relação de continuidade, de permanência. Assim também a igreja do Senhor, esse edifício também precisa de fundamentos sólidos. E é justamente esses fundamentos que nós vamos estudar nesta manhã de domingo. E ele vai introduzir aí dizendo que o apóstolo Paulo, na nossa introdução, compara com o edifício em construção a igreja, e a pedra angular dessa edificação é Cristo, e que o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então é sobre isso que a nossa aula hoje vai estar falando. É interessante, irmãos, observar que o próprio Lloyd Jones vai dizer, Martin Lloyd Jones, eu usei muito o embasamento aqui do próprio comentário de Efésios 2 que ele faz, e ele vai dizer que o apóstolo Paulo, a partir do verso 11 de Efésios 2, ele vai traçando uma linha de pensamentos. Depois do apóstolo Paulo falar da graça, que a salvação é pela graça, e ele começa a explicar que gentios e judeus, né, foram alcançados pela cruz, ele começa a dar exemplos. E primeiro ele vai usar a figura de nação, de pátria, né, que nós éramos estrangeiros, de Estado. Depois ele vai usar de família, nós fomos inseridos na família de Deus. E ele vai dizer que Paulo vai encerrando aqui, no auge do pensamento, segundo ele, a comparação do edifício em relação a Estado, em relação à família, alcança o seu clímax, o seu ponto auge, aqui no verso 20 ao verso 22, onde a igreja de Cristo é comparada a um edifício. Por que Martin Lloyd Jones vai dizer que o ponto auge desse argumento que Paulo vai traçando não é a família, não é aqui o Estado, mas é o edifício? Porque ele vai dizer que a ligação da família, embora, né, os entes estejam ligados por elos, em determinados momentos eu posso estar longe, separados, mas eu continuo sendo família, isso não descaracteriza, né? Eu tenho uma certa independência, vamos dizer assim. Mas ele vai dizer que ao comparar a igreja a um edifício, Paulo está criando aqui uma conexão muito forte. Paulo está criando uma relação necessária de coesão. E tudo que vai permear o raciocínio de Paulo nessa trajetória aqui, nesses 3 versículos, é o princípio da unidade. E é muito interessante a gente observar isso, então, que aqui, quando falamos em edifício, há uma relação de interdependência entre os próprios componentes desse edifício, as pedras que compõem esse edifício, elas são interdependentes. Se eu tirar as pedras, não há edifício, ele vai ruir. Então,
cada pedra tem o seu lugar preparado e adequado nessa construção para que o todo exista. E isso, segundo ele, é algo que traça a relação de interdependência que nós, pedras vivas, inseridas nesse grande edifício, temos no corpo de Cristo, onde cada um de nós somos um membro e somos ligados por uma relação de interdependência. E isso é muito bacana. E o nosso ponto 1 aí, ele vai falar justamente sobre o edifício espiritual. É muito importante, porque o texto vai dizer, né, essa ideia de edifício que cresce para templo santo do Senhor, e o tópico 1 vai falar do santuário judeu. Por quê? Para o judeu, a ideia de templo ainda era muito remetida ao físico, ao espacial geográfico. Por que isso? Porque desde o início, quando Deus resolveu habitar com o seu povo, no meio do seu povo, através lá do tabernáculo, eles entenderam, porque Deus criou um espaço. O tabernáculo tinha suas divisões, nós já estudamos isso em lições passadas específicas, mas o tabernáculo, ele existia, ficava ali no centro do arraial, e havia um lugar específico, que era o Santo dos Santos, onde continha a Arca do Senhor, e ali era o símbolo para eles, né? Ainda que a tenda se movimentasse de acordo com as andanças dele pelo deserto, do povo pelo deserto, mas havia uma crença de que o tabernáculo, a arca, era a representação física, visível da presença de Deus, da Shekinah de Deus. E agora aqui, depois também, né, a gente vai ver que a desobediência do povo fez com que a glória de Deus se fosse do tabernáculo. Fez com que a arca de Deus fosse até levada pelos inimigos. E, posteriormente, nós vamos ver a construção do Templo de Salomão. A construção do Templo de Salomão era algo magnífico. E ali os judeus sabiam que aquilo foi sonhado por Davi, executado por Salomão para ser a morada do Deus Altíssimo. Ainda que Salomão, na sua oração de consagração do templo, inspirado pelo Espírito, compreendesse que Deus, né, não pode ser contido por templos feitos por mão de homens, nada seria capaz de contê-lo, nenhuma estrutura física. Mas ainda assim, havia referência geográfica. As pessoas iam para o templo, tinham a noção de que lá, é lá que elas ofereciam seus sacrifícios, é lá que elas se relacionavam, é lá que elas participavam de todas essas cerimônias. Então, isso é muito importante de você perceber, de você ter em vista e não perder de vista como que o judeu tinha um templo fixo, muito fixado na sua mente, quando se falava em templo, né? E agora, a despeito de tudo isso, o templo acabava excluindo os gentios, porque havia uma forte reconhecimento de que aquilo ali tornava realmente o povo judeu um povo exclusivo, um povo separado, que tinha um templo próprio para o seu Deus. E Jesus, quando ele vem, é muito interessante isso, que quando Jesus vem, ele vai trazer uma nova concepção de templo. E não um templo físico, feito por mãos, porque assim como a glória de Deus se foi do tabernáculo, ela também se foi daquele templo erigido por mão de homens. Ali o povo desobedeceu, e nós sabemos que os utensílios, inclusive, da casa de Deus foram levados para a casa de um Deus pagão. Deus mostrando que o que ele tinha em mente não era uma estrutura física, mas sim a reunião de um povo santo, um povo que obedecia os seus preceitos e os seus mandamentos. O povo não conseguiu entender isso. O povo de Israel, se você for ver em Jeremias, eles tinham tanta convicção de que havia algo especial no templo físico em si, que aquilo era uma garantia da proteção e da presença de Deus, ainda que eles vivessem uma vida em total desobediência. Jeremias vai narrar que eles diziam, templo de Deus é esse, templo de Deus é esse. Ou seja, no meio do anúncio, Jeremias estava anunciando a destruição do templo, e eles dizendo que aquilo jamais sucederia. Afinal, era um templo do Senhor. E Jesus vai manifestar, então, através dos seus ensinos, que
templo vai abarcar agora uma nova conotação, um novo significado. Não mais parede, não mais um local físico, mas agora o templo. E aí nós vamos passar para o ponto 2, que vai falar do santuário cristão, que vai mostrar que o templo agora somos nós. E Jesus lá em João 14, até no próprio João 14, no verso 23, ele vai dizer justamente isso aos seus discípulos, que ele iria para o Pai, que quem lhe amasse guardaria os seus mandamentos, sua palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, ele estava mostrando aos seus discípulos, nas suas últimas instruções antes da morte, que agora o conceito de templo não era mais aquele que você necessariamente tinha que ir lá no templo. A adoração recebida era aquela lá do templo. Jesus agora queria dizer que os discípulos não compreendiam a riqueza do que ele estava dizendo. Eu vou para o Pai. Outro virá, o Consolador virá. Ele vai testificar destas coisas, mas eu e o Pai vamos fazer morada em vocês. É Deus habitando dentro desse corpo e desse tabernáculo terrestre, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus, o Martin Lloyd-Jones vai dizer que muito mais importante, muito mais extraordinário do que andar e ter a presença externa de Jesus, de comunicar com ele externamente, eles não compreenderam que era tê-lo dentro de si. Isso era algo revolucionário e que naquele momento ali de João, os discípulos ainda não haviam alcançado a riqueza, irmãos, dessa compreensão. Será que nós conseguimos alcançar? Que a igreja que Cristo está formando, nós vamos falar daqui a pouco do contexto da igreja, né, que é o edifício no todo, mas cada cristão que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe um morador novo. E esse morador novo é o Espírito Santo de Deus. Esse morador novo agora é o novo dono. Ele é que vai agora controlar as nossas vontades, os nossos ímpetos. Nós não somos de nós mesmos. E agora, com Deus habitando em nós, o correto, o que se deduz por lógica, é que então ele tenha o total controle da nossa vida. Então veja, houve um giro de 180 graus no conceito de templo. Templo, então, não é mais algo físico. Jesus não está preocupado com isso. Foi o que ele tentou explicar, né, para a mulher samaritana. Quando ela pega lá, né, ele revela para ela os seus pecados, e ela vai dizer, Senhor, meus pais adoraram nesse monte. Os judeus falam que é em Jerusalém, ou seja, no templo. E aí ela estava dizendo, parafraseando, quem tem razão? Jesus vai dizer, sim, a salvação vem dos judeus, mas virá um tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É como se ele dissesse assim, realmente, se hoje você quisesse oferecer um sacrifício pelo seu pecado, você como samaritana não seria admitida no templo. É impossível, mas virá um tempo em que não importa o lugar do planeta, aonde nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós então nos tornamos tabernáculos e morada do Deus Altíssimo. Recebemos a presença do Espírito Santo. E olha que interessante, João 14, quando Jesus está falando que ele está indo para o Pai, ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo, irmãos, vou fazer aqui essa comparação, é como se ele estivesse dizendo, eu estou indo preparar-vos lugar, uma morada lá. Mas não se preocupem. Enquanto a morada está sendo preparada, eu moro em você.
Olha que coisa maravilhosa. Nós não ficamos no vácuo. Nós não ficamos sem promessa, nós não ficamos sem a companhia. Jesus estava dizendo, eu vou preparar uma outra natureza de morada. Lá você mora comigo. Mas enquanto eu deixo vocês na minha presença física, vocês receberão a minha presença de uma forma muito mais abundante. Eu, a partir de agora, na pessoa bendita do Espírito Santo, eu e o Pai habitaremos em vocês. É por isso que se vocês crerem no que eu estou dizendo, vocês farão obras maiores do que a que eu estou fazendo. Gente, isso é extraordinário. Por isso aqui, então, nós saímos da transição de um templo físico, que era uma concepção judaica, e Jesus está introduzindo, então, que o santuário cristão agora é representado num sentido individualizado, como Cristo e o Pai, através do Espírito Santo, morando em cada um de nós, e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo habitando no edifício, na construção, que é a igreja do Senhor, que é o corpo, aonde habita também a plenitude do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Mas esse templo que estava sendo erguido agora, que era a igreja, que é o novo templo aqui que ele está se referindo, esse novo templo, ora, tinha fundamentos. E o ponto 3, ainda do tópico 1, vai falar dessa pedra angular. Toda construção, você sabe que quando você vai construir uma casa, você pergunta, né, quantos andares vai ter? Certa feita, a gente estava diante de uma construção e vimos quando a pessoa perguntava, eu queria construir 4 andares. E o pedreiro disse, não tem como, você não fez estrutura, não tem fundamento para suportar 4 andares. Você só fez como estrutura para suportar uma casa e ainda assim sem laje. Olha o problema do fundamento. Ou seja, os alicerces, os fundamentos são lançados no início da obra. Você não faz alicerce no final da obra. Fundamentos é algo que é lançado no início da obra. E aqui não é diferente. Quando Jesus na cruz uniu gentios e judeus, debaixo agora sob um mesmo povo que é a igreja, ele a erigiu sobre fundamentos sólidos, sobre elos fortes de fundamento. Qual eram esses fundamentos? O primeiro deles, a pedra angular. O que é essa pedra angular que aqui ela vai ser falada com tanta propriedade, né? Ele vai dizer aqui, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, para firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Ora, isso aí é o que está, eu li aqui, é o que está na sua própria lição da escola bíblica dominical. Veja que era a partir dessa pedra que eram definidas as colocações das outras pedras. E assim se alinhava toda a construção. Olha que interessante, irmãos. Jesus está dizendo que Cristo não é apenas um fundamento. Ele é o principal fundamento da igreja. A igreja está assentada, ancorada, alicerçada sobre um fundamento firme. Qual é o fundamento? Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é quem sustenta a construção da igreja, que é o edifício que cresce como templo santo no Senhor. Ele é o garantidor da obra. Ele é o sustento e é o construtor. E olha que interessante, aqui ele está dizendo, olha, o primeiro e máximo fundamento está na minha própria pessoa. A pessoa de Cristo é o principal fundamento da igreja. Olha que realidade maravilhosa. Olha que consolo para nós, amados, saber que a igreja está assentada sobre esse grande fundamento, que é Cristo Jesus. É interessante observar
que, interpretando lá, né, em Mateus 16 e 18, quando Pedro vai ter a revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né, Jesus vai dizer, né, pois eu também te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É interessante contra ela, né? No caso, a igreja. É interessante que alguns, né, como tradição católica, entendiam que o alicerce sobre o qual a igreja estaria fundada seria Pedro. Que essa pedra angular, uns vão sustentar, o pastor Hernandes ele escreve justamente nesse ponto, dizendo que uns sustentam que o fundamento era Pedro, outros sustentam que o fundamento era a declaração dele, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ambas estão equivocadas, porque se você reparar, Pedro, né, aqui é Petrus, e pedra, aqui é Petra. Jesus está dizendo, tu és Pedro, que quer dizer Petrus, fragmento de pedra. Mas sobre essa Petra, ou seja, rocha inabalável, eu fundarei a minha igreja, eu estabelecerei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o adjetivo aqui, né, a expressão esta, se liga com o substantivo feminino Petra. Pedra, é sobre esta pedra. Quem é a Petra? É Cristo, não é Petrus, o fragmento da pedra. Ou seja, não é Petros não é Petra que deriva de Petrus, é Petrus que deriva de Petra. Ou seja, não é Cristo que está dependendo de Pedro, é o contrário, é Pedro que está firmado em Cristo. Assim como o cristão depende, né, está conectado diretamente com Cristo, assim também Pedro está conectado com essa pedra. A âncora, a pedra fundamental, então, onde a igreja está fundada, não é Pedro, é sobre esta Petra. Petra é Cristo, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está alicerçada. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, porque a igreja não está fundada na inconstância de Pedro. Glória a Deus, porque a igreja não está fundada em alguém como eu e você, porque Pedro é humano. Pedro é permeado de falhas, Pedro é permeado de frustrações e instabilidades. Já pensou se a igreja poderosa do Senhor, cujas portas do inferno não prevaleceriam contra ela, estivesse ancorada firme em nós? Certamente os ventos turbulentos da história, da vida, já teriam feito sucumbir essa estrutura e esse edifício. Mas não, Jesus está dizendo, é sobre a rocha inabalável, que sou eu mesmo, Cristo, é que a igreja será edificada. Olha que consolo maravilhoso sobre nós. E Paulo, né, vai dizer justamente que não é possível colocar um outro fundamento a não ser este, Cristo. Já foi colocado. Depois que começou a edificação, você não pode lançar novos fundamentos. Já foi colocado. O que nos é dado agora é crescer. Crescer no edifício. A gente vai ver isso daqui a pouco. E é interessante que, a despeito, né, da tradição católica, colocar Pedro como essa pedra, e o próprio Pedro não pensava assim de si mesmo. Você vê que no início do ministério de Pedro, lá em Atos 4:11, ele diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro estava dizendo que, embora não fosse reconhecida como tal, não fosse acolhida como tal, ela era, em essência, o grande fundamento. Ela era o eixo de sustentação da igreja. E também na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 4, Pedro também vai dizer: chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é o Filho amado, Ele é o amado do Pai, Ele é a pedra que foi eleita e preciosa aos olhos do Pai. Ainda que os homens não conseguiram reconhecer, que o rejeitaram, ainda assim, Ele era a pedra viva, Ele é a pedra angular, Ele é
a pedra fundamental sobre a qual a igreja está ancorada. É por isso que em 1 Coríntios 3:11, Paulo vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, hoje, nós não podemos pôr por base da nossa fé, da nossa convicção de fé, da nossa confissão, outras pessoas com outras revelações. Cristo é a pedra angular, o eixo principal. E glória a Deus que é Ele que é o eixo. Glória a Deus que é Ele que sustenta. É por isso que a igreja vem perseguições, passam-se eras, passam-se governantes, reis, e ela permanece firme e inabalável, porque é o fundamento que dá condições da igreja seguir triunfante. Aleluias. E Cristo, no tópico 4 aí ainda do verso 1, ele mesmo, vai se reconhecer essa pedra. Se você for ler lá em Salmo 118, verso 22, já havia essa profecia. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, ou seja, a pedra de esquina, que era colocado na esquina da construção. Dali formava-se um ângulo reto entre as paredes e era o eixo de sustentação. Jesus confirma o cumprimento dessa profecia de Salmos lá em Marcos 12:10. E ainda acrescenta quando ele vai dizer: e isso foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos, irmãos. Foi feito pelo Senhor. Cristo foi feito essa pedra angular maravilhosa. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele foi a pedra eleita pelo próprio Pai, preciosa aos olhos do Pai. Glória a Deus por Cristo Jesus. E é por isso, finalizando, o tópico 1, e ao mesmo tempo fazendo uma ligação com a própria leitura bíblica em classe, vale a reflexão, se ele é a rocha angular, se ele é, irmãos, a pedra fundamental, eu te pergunto, sobre o que você tem edificado a sua casa? Todos nós estamos edificando casas. Todos nós, na caminhada, estamos construindo nossas edificações sobre um fundamento. A sua vida e a sua casa. Sobre o que você está construindo? Você já parou para pensar qual é a garantia que você tem dessa sua casa não ruir? Você já parou para pensar qual é a qualidade do seu fundamento? Ele é uma rocha inabalável? Ou ele está ancorado sobre rudimentos, sobre fragmentos de pedra, como era Pedro, que pode ser as suas convicções, que pode ser os seus próprios conceitos? Sobre o que você está alicerçado? E Jesus, como todo o seu ensino é muito harmônico e coerente, ele vai comparar isso a 2 homens. E ele vai dizer, olha, tinha 2 homens, um era prudente, um se preocupou com o amanhã. Um olhou e disse assim, olha, eu vou construir essa casa, mas pode ser, e é provável, é evidente que vai acontecer, que podem vir rios, pode vir chuvas fortes, pode vir ventos contrários, e a minha casa pode ser levada. Outro não pensou nisso. Outro edificou, vamos imaginar aqui, uma casa maravilhosa, um grande castelo, mas não se atentou para a base, para o fundamento, para o alicerce. Um dia, a Bíblia vai dizer que veio com ímpeto, correram as chuvas. Vieram as chuvas, correram os rios, os ventos sopraram com ímpeto sobre as 2 casas. E ali testou o fundamento das 2 casas. E a Bíblia diz que aqueles que estavam na rocha, o homem que edificou na rocha, a sua casa não caiu. Por quê? Não porque pela grandeza de quem edificou a casa ali fazer, não. É sobre o fundamento sobre o qual nós escolhemos edificar nossa fé. A nossa fé está firmada em quê? Nos conceitos inconstantes da vida? Nos conceitos de homens falhos, ou ela está firmada e ancorada na palavra de Deus, na revelação de Cristo Jesus por intermédio da sua palavra? Então, eu te pergunto nesta manhã, isso aqui não é só para a gente aprender teorias. Ai, irmã Renata, eu já aprendi agora que templo agora é o edifício espiritual, que pode ser eu individualmente ou a igreja no conjunto reunida. Nossa, a Assembleia dos Santos, eu já aprendi. Não. Esta manhã é para você refletir o que sustenta a nossa vida, a nossa fé,
é o tipo de fundamento. Você tem edificado sobre a rocha? Você tem construído sobre um fundamento sólido, resistente e inabalável? Isso significa que quando soprarem as dificuldades, a enfermidade, a doença, a morte, as perseguições, você, ainda que elas te atinjam, você não será abalado. Você ficará firme, não por suas forças próprias ou méritos próprios, mas por conta do fundamento no qual você escolheu apoiar sua casa, fundar sua casa. É uma escolha. Ancorar, construir, alicerçar sobre a areia, que é um terreno móvel, instável, que são as nossas emoções, os nossos conceitos, ou sobre a rocha. É você que escolhe. É você que escolhe. E a Bíblia diz que o homem prudente tomou a excelente decisão de construir sobre a rocha. Então, vamos construir, mas não esqueçamos que a nossa fé precisa começar na pedra angular, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas agora no tópico 2, aprendemos então, no tópico 1, sobre esse conceito então de templo espiritual agora, um edifício espiritual, Cristo habitando em nós pelo Espírito Santo, e isso também é uma boa reflexão. Será que você tem refletido a altura de que você agora é templo do Espírito Santo? Será que você já parou para perceber isso, a grandeza dessa realidade? De que o Espírito Santo que habita em você tem ciúme de você? Que você precisa viver uma vida que demonstre que Ele habita em você. A única garantia que vamos morar com Ele é a certeza de que Ele mora em nós. Olha que interessante isso. A garantia que eu tenho de que irei morar com Ele é se Ele mora em mim. O Espírito Santo foi nos dado como penhor, como garantia das promessas de que um dia nós vamos morar com Ele. Então, olha que coisa maravilhosa para você refletir nessa manhã. Você tem vivido à altura disso? Ou você tem entristecido o Espírito Santo? Muitos, alheios a essa realidade, a essa verdade absoluta, têm não só entristecido o Espírito Santo, mas extinguido. E Paulo vai nos aconselhar a não extingais o Espírito Santo. E nós podemos extingui-lo. E eu só posso extinguir uma coisa que existiu. Então, são muitos crentes que, através de uma vida de pecado, da prática do pecado, às vezes pecados que você não identifica como os grandes pecados, mas que começam entristecendo e quando se dão por conta, como Sansão não percebeu quando o Espírito Santo se foi dele, muitos crentes não estão apercebidos que a presença do Espírito Santo pode ser que já foi da sua vida. Pode ser que você não encontre mais consolo, não encontre mais esperança, não encontre mais arrependimento. Talvez você esteja vivendo uma vida até dentro da igreja, mas que mostra que Ele não habita mais nesse tabernáculo. É hora de rever suas ações, de se arrepender, para trazer de volta esse morador que nos foi dado para morar em você, para dirigir sua vida e te preparar para encontrar com Cristo. Amém? Então, isso foi o tópico 1, que a lição aborda. E o tópico 2 vai agora tratar, depois de explicar nessa noção de templo espiritual, ele vai falar agora do fundamento que são os apóstolos e profetas. Irmãos, depois que nós entendemos que o alicerce primeiro é Cristo, o fundamento que se segue é a doutrina, então, dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E é interessante quem eram os apóstolos, irmãos. Hoje nós temos muitas pessoas, não é? Que se intitulam apóstolos ou até apóstolas. Mas é correto, diante das Escrituras, eu afirmar isso? Existe hoje, na atualidade, apóstolo ou apóstola? Enfim, é possível isso? Fica a pergunta para nós analisarmos nessa manhã. E aqui, irmãos, nós vemos que não existem mais apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos, irmãos, foi aqueles... E o livro, os evangelhos de Mateus, Marcos
Marcos e Lucas, perdão, irmãos, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai justamente tratar como referência aqueles 12, aquele grupo que foi escolhido para Jesus, para segui-lo em vida, em que Jesus, né, passou ali as mensagens para eles, acompanharam o ministério de Cristo, né, testemunharam de que ele morreu e foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus, que receberam desse Cristo ressurreto a missão de levar o evangelho, de implantar a igreja, receberam poder do alto para isso, receberam autoridade do próprio Cristo para representá-lo em continuidade à sua missão. Esses eram apóstolos, num grupo seleto dos 12 apóstolos. E sabemos que Judas, né? Judas foi um que abriu mão do primado, abriu mão desse bispado, não é? E depois, posteriormente, a gente vai ver Pedro justamente colocando quando é feita a substituição. Quando é feita a substituição de Judas por Matias, mostrando, e ele vai falar, né, justamente das características, que ele vai dizer que era preciso que essa pessoa tivesse acompanhado o ministério de Jesus. Ele vai dizer desde lá quando de João Batista, né, do batismo, visto morte, a ressurreição. Então ali eles estavam colocando alguém com as características exigidas, que também com certeza foi testemunho ocular dessa ressurreição. E quando oraram ali, né, foi escolhido Matias para assumir o lugar de Judas Iscariotes. Temos também um outro apóstolo que os irmãos devem estar se perguntando, que é um apóstolo com um chamado em especial. Que apóstolo era esse? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um apóstolo considerado um filho nascido fora do tempo. Ele mesmo vai dizer isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, a gente sabe que Jesus apareceu ressurreto aos outros, né, primeiro, e só depois, lá no caminho de Damasco, é que Jesus ressurreto vai se manifestar a Paulo e vai dá-lo todo o ensino, toda a comissão. O próprio Jesus vai comissionar Paulo como apóstolo, vai passar todo o ensinamento e vai dar a ele a legalidade para atuar na condição de apóstolo. Paulo recebeu de Cristo essa comissão e recebeu o poder para executá-la, tal como executou. Paulo foi um desbravador, um bandeirante do evangelho, cumpriu a sua missão de apóstolo, mas ele mesmo não se julgava digno. E ele vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Quer dizer, já eu não me considero, porque persegui a igreja, mas já que Jesus me estabeleceu, me comissionou como apóstolo, eu me considero o menor deles. Ou seja, Paulo sabia que ele não participou do ministério em vida de Cristo, ele sabia que ele não esteve com os 12, mas recebeu do Cristo ressurreto essa missão. E essa era a maior característica do apóstolo, alguém que foi testemunho da ressurreição de Cristo, ocular, que viu e recebeu do próprio Cristo a missão de dar continuidade à missão do próprio Cristo, de pregar o evangelho, de estabelecer igrejas, e para isso receberam autoridade, poder e unção para fazê-los. E é interessante, irmãos, que os apóstolos, nós não estamos firmados, veja, sobre os apóstolos, não é sobre Pedro, não é sobre João, né, não é sobre os apóstolos. Nós estamos firmados, ainda que seja, a lição vai dizer aí, ó, no tópico 2, ainda que seja, né, você não possa desassociar tão fácil as pessoas do ofício, é o que diz o tópico 2, mesmo assim, nós não estamos fundados sobre os apóstolos. Nós estamos fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Irmã Renata, por que a doutrina dos apóstolos pode ser um fundamento tão firme? Porque eles receberam o que atesta a garantia, a veracidade, a legitimidade, a verdade disso. É que eles receberam do próprio Cristo. O ensino apostólico não é um ensino derivado da leitura lá da Torá simplesmente, não. Eles não eram simplesmente, não eram escribas, não é isso que Deus está dizendo aqui. Eles receberam a missão porque ouviram, foram ensinados pelo próprio Cristo ressurreto.
Olha que coisa maravilhosa. E quem viu Cristo ressurreto, irmãos, tinha condições de expressar como expressaram a sua fé. Talvez, se eles fossem simplesmente testemunha da vida de Cristo e morte, talvez ali cessasse a esperança. Talvez eles não conseguissem, transmitir para nós essa esperança que Paulo vai dizer, se todos morrem e não ressuscita, logo não há esperança. Mas aqui, por que era tão forte o requisito de testemunho ocular da ressurreição? Olha o poder que era exalado por Deus quando eles criam que Jesus fora levantado dos mortos. E Jesus, disse lá em João 12:42, que quando ele fosse levantado, a todos a mim atrairei. E agora Jesus estava cumprindo isso, eles foram testemunha disso. Jesus ficou 40 dias ali com os demais apóstolos, depois com Paulo, ou seja, eles foram ensinados e comissionados e receberam a verdade da boca do próprio Cristo ressurreto. Olha que garantia maravilhosa. É por isso, irmãos, que a verdade que eles receberam, que está estampada aqui na palavra de Deus, elas não podem ser nem rejeitada, não podem ser adicionada, também não podem ser diminuídas. Elas constituem sobre a pedra angular, elas constituem a base sobre qual a nossa fé está ancorada. Nós cremos no que os apóstolos ensinavam, porque receberam assim do próprio Cristo. Então, isso dá autoridade ao ensino dos apóstolos. Então, nós podemos crer nessa mensagem. Essa revelação jamais neotestamentária poderá ser substituída por qualquer revelação, testemunho ou profecia posterior. Jamais poderá. Olha que realidade gloriosa, amados. Então, nós aprendemos isso, que ali naquela época também é bom salientar que era uma palavra falada e através de cartas, porque a doutrina dos apóstolos, e nós somos informados em Atos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Mas, Renata, como que eles perseveravam na doutrina? Eles não tinham a Bíblia do Novo Testamento ainda, eles não tinham isso. Mas como? Por ouvir a palavra pregada até então, as cartas que eram escritas, eles criam. Se era oriunda dos apóstolos, então era crida. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. E nós podemos descansar também, porque hoje a doutrina dos apóstolos, diferente da igreja primitiva, ela está muito bem resumida para nós em todas as verdades da Escritura do Novo Testamento. Você tem isso na mão, organizado, não é? De forma que você pode entender e se alimentar e agraciar com muito mais facilidade do que a igreja primitiva. Mas desde lá, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O que os apóstolos pregavam era verdade. Eles não pregavam seus próprios conceitos. Os apóstolos não pregavam nem falavam de si. Eles falavam de Cristo, do que viram, do que ouviram do próprio Deus. É por isso que Jesus disse para os seus apóstolos: eu não chamei vocês servos, chamei amigos, porque eu tenho vos feito conhecer os segredos que meu Pai me tem revelado. Ou seja, através dos apóstolos, essa palavra também serve para nós. Nós também ficamos conhecedores dos segredos do Pai, porque o Filho revelou aos apóstolos, os apóstolos registraram e chegou até nós. Deus fez com que sua palavra fosse guardada, inalterada, perfeita, cuidou do cânon com todo o poder e graça durante a história, preservou-os para que eles pudessem chegar a mim e você. Olha quanto tempo depois. Glória a Deus pela atualidade da palavra de Deus. Glória a Deus, porque os apóstolos, então, foram testemunhas oculares. Portanto, a doutrina deles deve ser considerada esse fundamento que a igreja está ancorada. Por isso você precisa conhecer, porque se te for apresentado outro fundamento, você precisa negar, você precisa saber defender a sua fé, a doutrina apostólica, sobre a qual repousa sobre Cristo, e precisa também saber para se proteger das falsas doutrinas, dos falsos mestres que andam ensinando doutrinas de acordo com as suas próprias concupiscências. Então, amado, nós então aqui,
em especial na nossa igreja, irmãos, eu tenho orado a Deus que a gente nunca perca de vista o privilégio que é todos os dias você ter contato pessoal com essa leitura, aprender. Aquilo que eles escreveram, gente, está soando hoje para você com o mesmo poder e graça. E se o Espírito está em você, você vai testificar em você da verdade dessa palavra, vai produzir os frutos na sua vida. Quando você se perceber, você já não é mais a mesma pessoa. Então vamos ficar ancorado. A igreja e muitos, né, no longo da história, morreram para defender a verdade da doutrina dos apóstolos. Muitos se levantaram contra os ensinos apostólicos. Muitas heresias durante a história foram debatidas e foram combatidas, muitas com a própria vida, por aqueles que se levantaram, se arvoraram para defender a verdade da palavra de Deus. E Deus tem cuidado para que ela se mantenha íntegra. É por isso que nós seremos inexcusáveis naquele dia, porque nós tivemos acesso a essa palavra. Se você lê ela sem auxílio nenhum, o Espírito Santo que habita em você te conduzirá à verdade. Você só precisa do Espírito Santo. Irmã Renata, eu não sei teologia, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você não precisa disso para conhecer Deus. Deus não se revelou por nenhum livro de teologia, ele se revelou pela sua palavra. O homem mais simples, o analfabeto que ouve, consegue apreender as lições mais preciosas que estão inseridas nesse livro. Então, vamos valorizar esse fundamento, vamos erguer sobre ele, porque é sólido e veio ancorado no próprio Cristo. E o texto também, aqui a nossa lição, no tópico 2, o ponto 3, vai falar também agora sobre o testemunho dos profetas. Aqui ele vai falar sobre o testemunho dos profetas. E aqui, irmãos, é importante a gente salientar que há, né, essa discussão se aqui nós estaríamos nos referindo aos profetas, né, do Antigo Testamento, ou aos aos profetas, né, do Velho Testamento, ou aos profetas neotestamentários do Novo Testamento. A própria lição, se você ler aí, o tópico 3, vai dizer, olha, Paulo assegura a compreensão de que o mistério que estiver oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e que eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Portanto, né, seria uma referência aos profetas neotestamentários. Então, fica aí a posição aqui da nossa lição, que é o que ele traz. Mas eu gostaria também de colocar para vocês, e o próprio Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, vai dizer, o comentário dele, de Efésios, ele vai dizer assim, olha, os comentaristas mais antigos concordavam todos que profetas aqui também remetia aos profetas do Velho Testamento, aqueles que profetizaram a vinda de Cristo, assim também teriam estabelecido um fundamento. Também há aqueles que argumentam ser uma referência aos profetas do Novo Testamento. Ao contrário, se o apóstolo estivesse pensando nos profetas, eles precederiam no texto aos apóstolos, portanto, se refere ao Novo Testamento. Quem defende que é no Novo Testamento, coloca. Em Efésios 3 e 5, Paulo vai dizer, o qual, no outro tempo, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o que Lloyd Jones está dizendo? Lloyd Jones vai dizer o seguinte, olha, embora a tradição de comentaristas concorde, né, de que aqui profetas também abarcavam do Velho Testamento, é evidente que a primazia é do Novo Testamento mesmo. Por quê? E ele vai traçando que se o apóstolo aqui quisesse realmente dar proeminência, né, aos do Velho Testamento, eles teriam dito aos profetas e apóstolos. Mas como eles disseram apóstolos e profetas,
Presume-se que eles são da mesma era. E lá no capítulo 3 e verso 5 de Efésios, o próprio Paulo vai dizer expressamente aí que foi revelado agora aos seus santos profetas e apóstolos e profetas. Ou seja, Paulo estava se referindo aos apóstolos e profetas da sua época. Então, Lloyd Jones vai assumir uma figura aqui intermediária. Ele vai entender que, embora a primazia realmente seja aqui profetas do Novo Testamento, mas como a atividade profética, ela em essência é a mesma do Velho Testamento, você não precisaria excluir totalmente aí o Velho Testamento. Amém? Então, fica aí a dica, então, com relação aos profetas, que é o que está colocado na nossa lição, que a primazia realmente é que esses profetas, o testemunho de que profeta que eles estão se referindo aos apóstolos, é fácil você entender. Mas os profetas, então, seriam aqueles do Novo Testamento, que Paulo vai dizer que agora receberam a revelação aqui. Tá bem? Então, fica aí a posição também do Martyn Lloyd Jones a respeito desse assunto. E também, irmãos, desde aquela época, quando o ensino estava sendo ensinado pelos próprios apóstolos, que viram Cristo, que receberam a mensagem de primeira mão, Paulo já vai dizer lá aos Gálatas, né? Admiro-me que tão depressa vocês passaram do evangelho de Cristo para outro evangelho. Ou seja, há um perigo, irmãos, que nós, mesmo tendo conhecimento, mesmo aprendendo a verdade das Escrituras, se não vigiarmos, que nós transitemos nos conceitos e daqui a pouco, quando a gente se perceber, a gente já está em outro evangelho, que não aquele ancorado no fundamento da verdade aqui dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos e dos profetas neotestamentários aqui em essência. Amém? Então, por tudo que os apóstolos e os profetas aqui, principalmente os apóstolos, eram, porque eles precisavam, então, testemunhar da visibilidade, né, da ressurreição, eles viram ocularmente, então eu não posso falar em sucessão apostólica. Não há apóstolo hoje. Então, isso é uma arrogância dos homens, né? Dizer e se intitular apóstolo, porque não receberam essa comissão e não viram, não testemunharam como foram aqueles. Amém? Por isso eu não posso acrescentar outros fundamentos do que a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas em primazia aqui do Novo Testamento, que receberam uma revelação mais acurada da graça, alcançando judeus e gentios agora, unidos no mesmo povo que é a igreja de Deus. Amém? E ele também vai dizer aí agora, no tópico 3, ele vai falar sobre edificados para a morada de Deus. É aí na sua lição, tópico 3. Ele vai falar no primeiro tópico sobre edifício bem ajustado, irmãos. A igreja é um edifício, mas ela não é um edifício de qualquer maneira, desajustado, desorganizado. A igreja é um edifício bem ajustado. Repare que a expressão aqui, ó, ela indica, né, que todo o edifício bem ajustado, o texto vai dizer, indica que cresce, todo edifício bem ajustado, cresce. Cresce para quê? Cresce para o templo santo do Senhor. Portanto, irmãos, é importante que a gente saiba que nós não somos a igreja. Nós somos templo e morada de Deus, mas não somos o edifício. Nós somos um templo do Espírito Santo individualmente. Mas Paulo, quando está falando da revelação aqui do edifício, ele está dizendo da igreja. A igreja cresce como um edifício bem ajustado. Nós, enquanto partes, precisamos estar coesas com o corpo. Martyn Lloyd Jones vai dizer que a grandeza da revelação que Paulo vai ter enquanto edifício é justamente essa coesão. Paulo vai usar essa expressão justamente aqui, né, para dizer edifício bem ajustado, para dizer dessa coerência, dessa coesão entre as partes. Nós somos pedras brutas, talhadas, que naquela explosão nós surgimos de qualquer jeito, vamos dizer assim, lá na pedreira. Jesus, através da obra do Espírito Santo, vai nos lapidando.
para que nós possamos encontrar forma nesse templo, ficar bem ajustado, porque nós não somos, humanamente falando, ajustáveis naturalmente para compor um templo santo para o Senhor, que é a igreja. Então aqui ele vai dizer, olha, nós individualmente precisamos estar ajustados, produzindo os frutos do Espírito, para que a igreja, como corpo, possa glorificar o dono dela, possa glorificar a Cristo. Então fica a pergunta, você compõe uma parte bem ajustada? Ou você tem trazido desajustes? Como uma parte, como você está funcionando? Você fortalece a coesão ou não? Porque é interessante que todo o ensino de Paulo aqui nesses Efésios 2 está permeado pelo princípio da unidade. E aí eu te pergunto, Paulo, quando estava dizendo lá, ele estava querendo sanar um problema de quê? De divisão. Os crentes não estavam lá, de Efésios, se dando conta justamente de que a falta de uma concepção dessa coesão estava o levando a se separar-se. E aqui é um alerta para nós. Nós precisamos formar um corpo coeso, para que Cristo seja glorificado através de um corpo bem ajustado, de um edifício bem ajustado. Amém? E é interessante aqui que ele no tópico 2 já, do verso 3, no tópico 2 do tópico, perdão, irmãos, no ponto 2, do ponto 3, nós já estamos aí edificados para a morada de Deus, que é o tópico 3, e eu estou no ponto 2, templo santo do Senhor. É interessante aqui você observar que Paulo está dizendo aqui que nós, igreja de Deus, somos, não é, edificar, somos, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E aqui essa expressão templo santo, irmãos, é interessante que a igreja não é vista como qualquer templo. Martin Lloyd Jones vai dizer que quando você observar o edifício da igreja, a característica que deve saltar aos olhos não é ornamental, não é a grandiosidade da obra, é a santidade. O que define a igreja? A igreja é um templo santo. Nós não somos um templo para ser conhecido pela nossa influência, pelo nosso crescimento simplesmente numérico. Nós somos chamados aqui a crescer, mas como templo santo no Senhor. O crescimento aqui é interessante observar que o que ele quer dizer aqui como templo santo no Senhor, é muito interessante isso, que nós não estamos crescendo, ele fala, né, crescer. Edificação não cresce. Edificação não cresce. O Ernest de Boer, que é um teólogo alemão, sobre esse assunto, ele vai dizer justamente que quando Paulo está falando de crescer, edifício não cresce. Quando ele está falando aqui, ele está dizendo que cresce no sentido de uma vitalidade para além da matéria. Paulo está dizendo aqui que o que move o crescimento da igreja é algo vital, não é estático. Paulo queria fugir daquela ideia mecânica, tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. Aqui ele está dizendo que há algo vital acontecendo. Nós, igreja, o templo santo do Senhor, está crescendo. A igreja não está concluída. A obra da igreja foi começada. Os fundamentos foram lançados lá com Cristo e os apóstolos e profetas. E de lá para cá as paredes começaram a ser erigidas. E pedras foram sendo colocadas. Nós somos, como o apóstolo Pedro disse, nós somos a pedra. Vós sois a pedra vivas, sois assim edificados, casa espiritual, lá em 1 Pedro 2:5. Então eu e você somos as pedras vivas. Como assim pedra viva? Pedra tem vida? Tem vida? Não, mas nós temos vida, nós somos pedras animadas pelo Espírito Santo, que compõe esse todo, que é um templo santo. Eu cuido da minha piedade, da minha santidade pessoal, para que eu possa ornar o edifício maior que é a igreja, com santidade. Porque o que caracteriza a igreja é a santidade. E é interessante que Martin Lloyd Jones vai dizer que a igreja moderna, ela perdeu a principal característica dela.
E ele vai dizer que os líderes vão se sentir envergonhados naquele dia, quando verem que construíram excelentes monumentos, redes de televisão, construíram coisas humanas admiráveis, mas que não acrescentaram nada no templo santo do Senhor. Aquilo só contribuiu para um crescimento mecânico, não era um crescimento vivo, nem era um crescimento no templo santo. Se não é santo esse crescimento, não importa para Deus. E é interessante, irmãos, que a igreja continua sendo edificada. As primeiras pedras, as primeiras pessoas foram alcançadas lá atrás, e desde lá, pedras têm sido acrescentadas. Martin Lloyd Jones vai dizer que talvez eu e você hoje modernos, quando a gente olha edifícios construídos com tijolos, a gente vê tudo igualzinho, né? Tudo harmoniosamente colocado, simétrico. Mas naquela época não, as construções que Paulo tinha em vista, e quem leu isso logo durante muito tempo, eram construções de pedra. Há poucos dias eu, da minha casa, que está em construção, a gente fez um muro e colocou pedras. E é interessante que quando eu fui comprar as pedras, o rapaz me disse assim, olha, você precisa comprar 30% a mais de pedras, porque muitas delas, na hora do encaixe, não serão aproveitadas. E eu estava refletindo sobre isso nessa lição. E as pedras que eu coloquei no muro são pedras brutas, não tem essas pedras que saem da pedreira lá explodidas. E é interessante que com o sisalzinho ali, o rapaz que aplica vai fomentando e vendo qual que adquire ali a forma perfeita. E olha que interessante, muitas delas mesmo sobraram, foram excluídas, porque elas não ficavam perfeitamente ajustadas. Mesmo que você olhando lá sejam pedras brutas, no conjunto do muro, elas precisam ficar harmoniosas, precisa ter aquela beleza de quem olha, de que está perfeitamente coeso, encaixado. E eu falava para ele, José Carlos, o nome do rapaz, como você consegue lapidar umas pedras tão estranhas, esquisitas, talhadas tão esquisitas, colocar elas harmoniosamente? Ele estudava cada posição. Assim é Cristo cuidando de nós, corpo da igreja. Cada um de nós somos pedras talhadas, pedras que só Cristo para aproveitar em nós. Quem vai nos ajustar no corpo é Cristo, através da obra do Espírito Santo em nós. Martin Lloyd Jones vai dizer que lá no Templo de Salomão se registra que as pedras eram trazidas e colocadas, que não eram objeto de martelo, que elas não eram trabalhadas, mas que, na verdade, não eram trabalhadas na frente do público, porque a construção do templo tinha muitos admiradores. Mas ele diz que antes, lá no oculto, no segredo, no secreto, aquelas pedras que compuseram, né, o Templo de Salomão foram labutadas, foram trabalhadas. Então, eu e você, a fim de sermos pedras vivas, que cresce junto com a igreja, que está bem ajustada no propósito de Cristo com a igreja, que estamos comprometidos com a característica principal da igreja, que é a santidade. O Senhor tem nos forjado no secreto. Às vezes você olha para fulano e fala assim, gente, mas fulano chegou ali, não passou por nada, eu não vejo fulano sofrer nada, mas é no secreto que Deus tem forjado suas pedras, tornando elas perfeitamente ajustáveis. O homem lá no muro, ele sabia que pedra colocar do lado de qual, como que ia ficar mais harmônico. É assim, é o Senhor da igreja. Ele sabe, através da obra do Espírito Santo, como que eu e você se encaixa melhor no corpo, qual é a função, qual é o local. Então, olha que realidade preciosa. A igreja tem algo vital nela, é a presença do Espírito Santo. É por isso que ela está crescendo. A igreja ainda não é uma obra concluída, ela continua sendo edificada. Os fundamentos foram lançados, o alicerce foi lançado, as primeiras paredes foram levantadas, e até hoje eu e você somos pedras inseridas nessa construção. Amanhã terão outras, e até a volta de Cristo, a igreja continua sendo edificada. E o Espírito Santo cuida de fazer a igreja ser edificada. Talvez ela não seja edificada como você vê no seu crescimento. Houve momentos de avivamento histórico, em que você olha para o templo, o Martin Lloyd Jones vai dizer que você olha e viu um crescimento espantoso do edifício. Houve tempo na história que parece que a obra
não foi edificada mais. Parece que cessou-se todo o labor de edificação. Houve tempos na história, diz ele, que parece até que ela retrocedeu. Mas ele disse, a obra continua sendo edificada. A igreja, talvez você olhe para ela e diz, a igreja tem tantos problemas. Eu vejo tantas falhas. Deixa eu te dizer, a igreja não é uma obra acabada. A igreja é uma obra começada, firmada e garantida na sua permanência por quem a fundou. Quem garante a igreja é o próprio Cristo. E Ele mandou o Espírito Santo a fim de nos lapidar. É por isso que o ensino da palavra é tão importante. É por isso que precisa haver entre nós, irmãos do corpo, o que Ele chama de fusão de partes. Nós temos uma relação uns com os outros de interdependência. Eu preciso depender de você, considerar você mais precioso, mais digno de honra do que eu. Nós nos amamos, nós cuidamos uns dos outros. Nós temos uma relação de fusão. Somos fundidos na igreja de Cristo pela obra do Espírito Santo. Então aqui ele vai dizer que é mais do que família. Somos então bem ajustados. Somos a obra coesa que está sendo aí exposta para o mundo. O mundo precisa olhar para a igreja e ver uma obra santa, um templo santo sendo edificado, coeso. E quantas vezes nós temos trazido vergonha ao evangelho, porque a vida que nós estamos vivendo diz para o mundo que a igreja é desajustada. Diz para o mundo que a igreja é templo qualquer. Não mostra santidade, não mostra diferença, não mostra uma vida de separação. E eu te pergunto, você tem vivido uma vida que compreende essas verdades? Você tem sido uma pedra bem ajustada? Você está bem fundido na igreja do Senhor? O princípio da unidade não quer dizer que seremos todos iguais, que o cristão é predestinado a ser todos iguais, não. Há sim uma diversidade de nós. Cada professor aqui, gente, eu fiquei olhando a Areta no domingo passado, como ela destrincha cada coisa do jeito dela, com a particularidade dela, de uma maneira clara, paciente. Eu sou mais agitada, falo mais, falo corrido, às vezes engulo as palavras, tenho o meu jeito de me expressar. Você tem outros, né, com aquela, de formas diferentes. Deus não nos fez iguais, mas somos partes que se fundem na nossa diferença. Não é para haver simetria, é para haver coesão. É no conjunto da obra que o construtor é glorificado. Mesmo pedras brutas, como eu disse lá no muro, a gente olha e vê que há harmonia. Nós somos, irmãos, essas pedras brutas, difíceis de ser lapidada. Vamos dar importância ao ensino da palavra, que nos ensina, que nos lapida, que nos forja, a fim de que nós sejamos pedras bem ajustadas nesse edifício que está crescendo, mas não crescendo para o homem aparecer. A igreja não é só um crescimento numérico medido pelo sucesso humano. Ela é algo que cresce, mas cresce em santidade. Será que a igreja tem crescido em santidade? Será que nós temos crescido em santidade? Só Jesus pode edificar a sua igreja. E Ele está fazendo através da obra maravilhosa do Espírito Santo. Desde que Jesus foi assunto ao céu, desde quando Ele enviou o Espírito Santo tem sido aquele que tem preparado a noiva do Cordeiro. Esse edifício também é noiva adornada, noiva santa, que está se preparando para encontrar com o seu noivo. E é o Espírito Santo que vai nos lapidar, que nós sejamos achados digno, e que não venhamos esquecer a característica da santidade. Lloyd Jones vai dizer que a única garantia verdadeira da igreja de unidade é a unidade que se faz na santidade. Esta é a unidade promovida pelo Espírito Santo. Esta é a verdadeira unidade. Que o mundo olhe para nós e veja uma vida diferente. Que nós possamos ser vistos como esse templo santo que está crescendo, como essas pedras bem ajustadas
dentro da igreja, que é esse novo povo que Deus criou. O mistério e a glória final da igreja é que Deus habita nela. Deus está nos lapidando, mas Ele está morando, Ele está habitando com a igreja, está preparando a igreja através do Espírito Santo. Esse é o grande mistério. Deus habita na igreja. Glória a Deus pela reunião dos santos. Glória a Deus pela vida de cada crente que individualmente compreende o seu papel enquanto uma pedra bruta, trabalhada, mas que é aceita para crescer, contribuir com o crescimento desse edifício que cresce para templo santo do Senhor. Que concepção maravilhosa é essa? Somos diversos, mas trabalhando na unidade, no crescimento do edifício. Que nós possamos, que você agora está edificado sobre um fundamento que é bem ajustado. Por isso que Deus odeia